E aí, Fabrício, tudo bem, querido? Boa noite. Beijos. Obrigada aí pelo compartilhamento. Bom, gente, boa noite a vocês. Aproveitar que hoje eu não saí. Ah, que legal. Quem é? Dude. Bom, aproveitar que hoje eu não saí, passei o dia trabalhando, aí não custa nada entrar aqui, falar um pouquinho com vocês. Goiatuba, e aí, boa noite, querido. Falar um pouquinho aqui com vocês a respeito de uma questão do TRF2. Fiscal de rendas, todo mundo se preparando. Natália, tudo bem, querida? Itaipava, que beleza. Eu tô aqui no Rio, na luta, na lida, não tem jeito. Passei o dia inteiro trabalhando, escrevendo, atualizando o livro de tributário, que será lançado em janeiro. Então é isso, estamos aí para vocês sempre. Mas vamos lá, vamos começar a resolver a nossa questão. Hoje o pessoal deve estar na night, mas a galera vai assistir na reprise, eu tenho certeza. Ah, que bom, que bom. Rafa? Não tô conseguindo ler porque o telefone tá num lugar escuro aqui, a tela também tá escura, assim, tô com uma sombra na tela. Mas é isso, gente, vamos lá, vamos começar a resolver essa questãozinha aqui envolvendo créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários. Ah, vai, com certeza. Estamos aí. Se eu puder ajudar em alguma coisa, venha falar comigo. Mas vamos lá, galera. Vamos ler a questão aqui. Dentro, em breve, teremos prova aí para o TRF da 2ª região. Eu estou dando muitas aulas, resolvendo questões, tanto de tributário quanto de financeiro. Tem um livro, sim. Tem um livro de financeiro, Direito Financeiro para Concursos. Ele foi lançado agora há pouco, tem 2 meses. Boa noite, Fabiane, tudo bem? Para qual cargo, concurso? Para cargo de juiz federal. Também não sei, eu acho tempo para tudo porque eu não saio, não estou saindo. Você tem isolada em curso online? Não entendi. Isolada de financeiro é o quê? Um módulo? Não, ele está desatualizado. A editora é a editora Ímpeto, gente. Macapá, legal, gente, boa noite. Não, o meu módulo, ele tá desatualizado, eu ainda vou gravar. É que eu não estou tendo tempo para gravar módulos, porque eu tô dando muita aula, porque os concursos estão abertos, né? Então as turmas estão pipocando, eu não consigo gravar meu módulo, porque eu dou aula todo dia, de manhã e de noite. Não sou promotora, eu sou procuradora do Estado, tá? Bom, o livro já foi lançado, alguém perguntou aí quando eu vou lançar o livro. O de financeiro, ele já foi lançado. Que bom, Rio de Janeiro, Valdir, seja bem-vindo. O de financeiro já foi lançado, né, há cerca de 2 meses, e o de tributário vai ser lançado. Temos aí o de tributário, parte geral, tá muito bom o livro, tá quase pronto. Salvador, sejam bem-vindos, Rio, na área. E logo depois de impostos em espécie. Não, vocês não terão problemas com a prova de tributário 2 na FND, não. Vai tá fácil. Manual de financeiro, isso aí, editora Ímpetos. São Paulo, que bom. O pessoal tá na night, tá falando aqui comigo, tô até animada. Pera aí, gente, que a comida chegou aqui. Meu bem? Comida! Eu acho que a comida chegou. Todo mundo em casa? Ninguém saiu, gente. Mas vamos lá, vamos resolver a questão aqui antes que o treco nos impeça. Além do meu manual, eu indico que outro manual do Kiyoshi Arada. Gosto muito, de financeiro, de São Paulo. Não vou abandonar, não. Ah! Minha sogra! Seja bem-vinda! Tá vendo? Sábado, todo mundo aqui em casa. Todo mundo trabalhando o dia inteiro, estudando. É isso aí, gente. Então, tô aqui só pra mostrar a nossa garra aí pra vocês. Estamos com... Dou sim, como a sua mãe, querido.
Mas vamos lá. Sempre tem um idiota, né, precisando aí de um Boston Medical Group. Mas vamos lá. Beijo, sogra. Seja sempre muito bem-vinda, tá? Sempre, sempre. É verdade. Mas isso não há de atrapalhar a nossa aula. Vamos lá, inseto não atrapalha. Bom, gente, vou ler a questão, de sorte é que possamos resolver esse probleminha logo. E para que a minha pizza também não esfrie, né? E eu não leve bronca aqui em casa. Sempre tem. Gente, vocês não se incomodem com isso, pelo amor de Deus. Estamos aqui buscando outros objetivos. Isso não me incomoda em nada. Aliás, eu acho até uma caridade, porque é um momento que essas pessoas podem aparecer e é isso aí. Não, depois não vou voltar depois não. Beijo, não vou voltar depois não, porque depois eu vou tomar um vinhozinho. Como é que eu vou falar com vocês aqui com vinho na cabeça? Não, vai ficar borrachuda não, a gente esquenta. Tudo bem, Mimi? Seja bem-vinda. Mas vamos lá, vamos ler a questão. Essa é uma questão bem importante. Beijo. Uma questão bem importante que vem caindo com razoável dose de frequência em prova. Bom, não entendi a pergunta. Beijo. Ah, Renata, tudo bem, meu amor? Manda beijo pro seu pitoquinho aí, lindo. Te acompanho no Instagram, sempre fotos maravilhosas. Mas vamos lá, gente. Eu converso com vocês depois. Agora, vamos resolver essas questões aqui. Essa questão. Isso, Sandra. E amanhã ou segunda-feira eu volto aí para resolver questões. Como eu fiz no MP, né? Nós ficamos resolvendo questões que foram demandadas nas provas antigas. Farei a mesma coisa com o concurso do TRF2, né? Para o cargo de juiz federal. Uma excelente carreira. Tá? E uma novidade é que direito financeiro vem sendo pedido, vem sendo demandado com razoável dose de frequência, peso bastante robusto. Que bom, gente, eu fico feliz. Peso como de tributário. Então, o direito financeiro tem tirado muita gente de prova. E por isso que eu me dedico aqui a, pelo menos, dirimir essas dúvidas que são bobas, né, de financeiro. Que bom. Quem é? Beijo. Obrigada, querido. Muito obrigada, tá? Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Beijo. Vamos lá, gente. Agora sem ler as mensagens. Vamos lá, galera. Então aqui, ó. Questão Bancasesp, TRF da 2ª Região, ano de 2009, para o cargo de juiz federal. Olha só, dentro em breve vocês serão juízes federais. Tem que acreditar. Vamos lá, questão. Considerando que o Poder Executivo Federal esteja determinado a realizar a abertura de crédito extraordinário por meio de MP para fazer face às despesas de execução de investimento das obras do PAC. O que é PAC, gente? PAC é Programa de Aceleração do Crescimento. De sua responsabilidade, assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência do STF. Então, vejam, aqui nós temos, né, o presidente da República abrindo adicional extraordinário por intermédio de medida provisória para fazer face às despesas oriundas de obras do PAC, obras que estão previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, tá? Então, para que nós assinalemos a opção correta de acordo com a jurisprudência do STF. Vamos lá, gente. Nós temos de um lado créditos orçamentários, do outro créditos adicionais. Então, o que seria um crédito orçamentário? Muito rapidamente, de sorte é que possamos resolver, né, a questão. Crédito orçamentário Bom, eu não sei falar diferente, querida. Se estiver te desagradando, você é a minha convidada para sair da aula. Bom, crédito orçamentário é a dotação orçamentária incluída no orçamento para atendimento de uma despesa qualquer do Estado. Então, nós temos a Lei Orçamentária Anual, a LOA, né, cheia de créditos orçamentários, né, lotada de dotações orçamentárias. Então, temos lá dotação orçamentária para a área da saúde, R$100. Dotação orçamentária para a área da infraestrutura, R$200. Dotação orçamentária para a área
Da segurança pública, R$20. Dotação orçamentária afeta o pagamento de pessoal, R$200. Então, nós temos as leis orçamentárias permeadas de créditos orçamentários. Então, uma lei orçamentária é aprovada no início do ano, né? Já sabemos que a lei orçamentária deveria ser aprovada no finalzinho do ano, mas aqui no Brasil sempre é aprovada no início do ano, né? Referente àquele mesmo exercício financeiro. Bom, obrigada. Bom, então, o que acontece, gente, com relação à lei orçamentária? A lei orçamentária, ao longo do ano, ela é passível, sim, de ser modificada. E lembrando também que a LOA, ela está ali materializando pelo menos 1/4, né, daquilo que vem plasmado no planejamento de longo prazo, que é o plano plurianual. Lembrando que o plano plurianual, ele reúne todas as despesas de capital, todas as metas, programações, diretrizes que deverão sair do papel, que deverão ser materializadas, né, dentro de um mandato, tá? Então, a LOA é a lei que se incumbe, a lei orçamentária anual, o orçamento anual é a lei que se incumbe todos os anos de executar 1/4 daquele planejamento de longo prazo que está consubstanciado no plano plurianual, né? O plano plurianual, ele foi confeccionado tomando-se por base a nossa escolha, né? Nas urnas fizemos uma escolha, escolhemos um determinado PPA, optamos por uma determinada programação. Então, nós não podemos descurar dessa ideia, né? No sentido de que a lei orçamentária, ela todos os anos representa um pouquinho do que nós escolhemos, tá? Então, a lei orçamentária vai se incumbir todos os anos de executar 1/4 daquela programação de longo prazo que está estampada no plano plurianual. Então, sem a lei orçamentária anual, vocês não podem perder isso de vista, sem a lei orçamentária anual, o PPA é nada, né? O PPA não tem eficácia com relação à realização das despesas. E vocês também não podem perder de vista que uma lei orçamentária não poderá ser alterada à torta e à direito, ou seja, não poderá ser alterada sem que o interesse público acuse a necessidade de alteração. Então, vejam, o interesse público é mesmo eminentemente dinâmico, ele é eminentemente cambiante, né? Então, nas ocasiões em que nós identificarmos modificações no interesse público, obviamente que a lei orçamentária terá que ser alterada, né, de modo a que se readeque àquele interesse público, né? Então, repetindo, o interesse público é mesmo eminentemente dinâmico, ele é cambiante. Então, nas ocasiões em que identificarmos alterações no interesse público, naquele interesse público que norteou a confecção da lei orçamentária, aí sim, né, uma lei orçamentária pode, de forma legítima, sofrer alterações. Então, vamos imaginar, nós temos inúmeros créditos orçamentários, inúmeras dotações orçamentárias consubstanciadas, né, na lei orçamentária anual. Então, verificando lá, dotação para a área da saúde, né? Vamos imaginar, R$100. Bom, no transcorrer do exercício financeiro, né, esse dinheiro se revelou insuficiente, né? O interesse público acusou a necessidade de que se suplementasse a área da saúde. Então, o que acontece? A área da saúde terá que ser, né, suplementada. Temos que injetar mais recursos na área da saúde, em detrimento de qualquer outra área. Depois, vamos imaginar também que ao longo do ano, no transcorrer do ano, surja uma necessidade nova, que não seja urgente, mas uma necessidade nova que não está ali, né, prevista na lei orçamentária. Então, o que temos que fazer? Temos que alterar a lei orçamentária de sorte a que possamos contemplar aquela necessidade nova. Vamos incluir uma dotação orçamentária nova no orçamento, né? Ou uma despesa que não poderia ser prevista, né? Uma despesa imprevisível, urgente. Novamente, temos que alterar a lei orçamentária de sorte a que a lei orçamentária possa comportar essa despesa respectiva. Então, vejam, o que eu estou tentando explicitar aqui é que uma lei orçamentária, né, aprovada no início do ano pode tranquilamente e de forma legítima sofrer algumas alterações, né?
Agora, para que uma lei orçamentária seja legitimamente alterada, faz-se necessário que essa alteração tenha sido determinada pelo interesse público, né? Porque, do contrário, nós estaremos a vilipendiar o princípio do planejamento, né? Nós não podemos também descurar do fato de que nós escolhemos as diretrizes constantes no PPA. Nós não podemos descurar do fato que o PPA ele vem sendo materializado ano a ano por intermédio da lei orçamentária anual. Então vejam, se uma lei orçamentária anual é frequentemente, corriqueiramente alterada, sem espécie no interesse público, sem que tenha, né, guarida no interesse público, nós, ao fim e ao cabo, estamos vilipendiando as nossas próprias escolhas, né? Nós estamos vilipendiando o próprio princípio do planejamento, que é informado por essa ideia de legitimidade, é informada pelo princípio democrático. Então, vejam, nas ocasiões em que o interesse público demandar, né, alterações, nas ocasiões em que o interesse público for acusar necessidade, né, de ser modificado, nós temos que alterar as leis orçamentárias de sorte a que elas tornem a se adequar ao interesse público que norteou a confecção delas. Tá? Então, uma lei orçamentária pode sofrer alterações. Os créditos adicionais, o que são? Né? Os créditos adicionais nada mais são do que leis orçamentárias que irão promover alterações na lei orçamentária anual. Então, os créditos adicionais são leis orçamentárias que revogam parte da lei orçamentária anual. Os créditos adicionais são leis que derrogam a lei orçamentária anual. Em que circunstâncias? Em que ocasiões? Nas ocasiões em que o interesse público, norteador da confecção do orçamento, acusar necessidade. Então, algo que vocês devem ter em mente, uma lei orçamentária só pode vir a ser alterada por intermédio de créditos adicionais, na eventualidade de o interesse público norteador da confecção da lei orçamentária sofrer alterações. Então, se os fatos, né, demonstrarem tal necessidade, aí certamente que nós devemos lançar mão de uma lei abrindo crédito adicional, né, para que a lei orçamentária torne a se adequar ao interesse público. Tá? Então, quando a gente fala em crédito adicional, parece uma matéria bastante longe da nossa, distante, né, da nossa compreensão, parece uma matéria por demais técnica, mas não é. Tá? Então, vocês devem conceber os créditos adicionais como leis orçamentárias que se prestam a promover alterações na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, sempre um crédito adicional vai promover alterações na Lei Orçamentária Anual, vai derrogar a Lei Orçamentária Anual. Em que circunstâncias? Nas circunstâncias em que o interesse público demandar. Então, apenas não... Eu acho que já saiu a banca, né? Dê uma olhadinha no site, tá? Do TRF2. Mas vamos lá, gente. Então, resolvendo aqui a questão. No Brasil, nós temos 3 espécies de créditos adicionais. Nós temos os adicionais suplementares, os adicionais especiais e os adicionais extraordinários. Lembrando que esses 3 adicionais, eles se prestam a promover alterações na própria lei orçamentária quando o interesse público demandar, né? Quando o interesse público acusar necessidade. Então, vamos lá. Para que servem os créditos adicionais? Bom, gente, não sei do que você está falando, né? Para que servem os créditos adicionais suplementares? Os adicionais suplementares se prestam ao reforço, né? Ou reforços de dotações orçamentárias já existentes. Então, naquele caso explicitado aqui agora há pouco, né? Se na área da saúde
aqueles recursos originalmente previstos se revelarem insuficientes, o que vamos fazer? Vamos suplementar a área da saúde, à custa da abertura de um adicional suplementar. Então, os adicionais suplementares, eles se prestam, eles se prestam a reforçar dotações orçamentárias que já existam no orçamento, que já estejam previstas no orçamento. Bom, com relação aos adicionais especiais. Os adicionais especiais visam satisfazer necessidades novas, né? São necessidades que surgiram no transcorrer do exercício financeiro. São necessidades imprevisíveis? Não. Essa necessidade poderia muito bem ter sido prevista, mas não fora, tá? Então, o adicional especial visa satisfazer necessidade nova, necessidade para a qual não exista dotação orçamentária específica, tá? E com relação aos adicionais extraordinários, aqui nós temos uma exceção, né? Uma exceção à legalidade orçamentária, né? Até uma exceção ao princípio da separação de poderes. Por quê, gente? Porque aqui o próprio chefe do executivo ele pode mexer no orçamento por intermédio de medida provisória. O chefe do executivo ele vai abrir o adicional extraordinário por intermédio de MP, à luz do que preconiza o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição da República. Agora, os adicionais extraordinários, que são aqueles que visam atender, né, satisfazer despesas imprevisíveis e urgentes, eles só podem ser abertos se, porventura, o presidente da República estiver diante de uma comoção interna, guerra ou calamidade pública. Fora dessas hipóteses, e essa é uma lista numerus clausus, é uma lista taxativa, fora dessas hipóteses, o presidente da República não pode, né, por intermédio de medida provisória, abrir adicionais extraordinários, tá? Então, retomando aqui, adicionais suplementares servem para reforçar dotações orçamentárias já existentes. Os adicionais especiais se prestam à satisfação de necessidades novas, necessidades para as quais não haja dotação orçamentária específica, necessidades que surgiram no transcorrer do exercício financeiro. Então, não tem previsão no orçamento, né, mas poderia, né, o orçamento ter contemplado aquela necessidade. Não previram apenas, nada que seja urgente. Com relação aos adicionais extraordinários, eles visam satisfazer despesas imprevisíveis, despesas, né, que não poderíamos prever e urgentes. Esses últimos, os extraordinários, devem ser, né, abertos por medida provisória. Na seara dos estados e dos municípios, os adicionais extraordinários serão abertos por decreto. Então, apenas dando uma pausa agora para contemplá-los com a legislação, né? Com relação aos adicionais, nós temos lá o supedâneo legal, adicionais supedâneo legal, artigos 40/44 da Lei 4.320/64 e o supedâneo constitucional. Para os adicionais suplementares e especiais, 167, inciso 5, para os adicionais extraordinários, 167, parágrafo 3º. Tá certo? Então tá aí, né, o supedâneo legal e também o supedâneo constitucional referente aos créditos adicionais. Então, só para repisar, quando estamos diante de um crédito adicional, né, estamos diante de uma leizinha orçamentária que vai alterar a lei orçamentária anual. Agora vejam, quem executa o orçamento depois de aprovado? O chefe do executivo, né? Então, o chefe do executivo ele vai executar o orçamento. Então, o legislativo aprova e o executivo executa a despesa. Então, vejam, quem se certifica acerca da necessidade de se suplementar uma determinada área, da necessidade de se criar uma dotação orçamentária nova, né? Quem procede a essa verificação? O próprio chefe do executivo no momento em que está a executar o orçamento nos moldes daquela autorização legislativa constante na lei orçamentária. Então, o chefe do executivo, no momento em que depara com uma carência de recursos, o que ele deve fazer, né? Ele deve confeccionar um projeto de lei, deve submeter um projeto de lei à análise do legislativo,
Projeto de lei para quê? Projeto de lei para pedir a abertura do crédito adicional suplementar, que é o crédito de complementação, de suplementação. Então, o executivo ele não pode, né, botar a mãozona dele no orçamento e retirar recursos de um lugar para o outro, remanejar recursos de um lugar para o outro. Né? Do contrário, estará de quebra a vilipendiar também o princípio da proibição do estorno, que está lá no artigo 167, inciso 6. Então, é proibido que se remaneje dotação orçamentária, né, de um órgão para o outro, da execução de uma programação para outra sem prévia autorização legislativa, tá? Então, quando o executivo ele depara com uma suplementação, com uma necessidade de suplementação, ele não pode resolver esse problema sozinho, né? Ele deve pedir autorização para o Poder Legislativo, de sorte a que determinada área seja devidamente suplementada com recursos orçamentários. Então, confecciona-se projeto de lei, né, pedindo autorização para o Legislativo, de sorte a que uma determinada área possa ser suplementada. Poder Legislativo, né, depara com o projeto de lei, vamos imaginar, autoriza a abertura do adicional suplementar e, ato contínuo, a abertura dar-se-á nos moldes tais como o Poder Legislativo autorizou. E com isso nós temos, né, parte da lei orçamentária, nesse particular, né, revogada. Então, os créditos adicionais são leis orçamentárias que vão revogar parte, vão derrogar a lei orçamentária anual em todas as ocasiões nas quais o interesse público acusar necessidade. Tá? Então, isso é muito importante. Bom, gente, agora resolvendo a questão aqui. Nós estamos diante de um chefe, né, de executivo, no caso é o presidente da República, porque é o Poder Executivo Federal, determinado a abrir um adicional extraordinário por meio de MP. Para quê? Para atender despesas do PAC. Bom, diante do que expusemos aqui, seria correta a abertura de adicional extraordinário para suprir despesas do PAC? Bom, gente, o PAC é um programa de aceleração do crescimento. Nós temos, né, uma programação ali. Então, esse é um indício substancial no sentido de que aqui não estamos diante de uma despesa que não poderia ter sido prevista, uma despesa tida como imprevisível, né? Nós não estamos diante aqui de qualquer imprevisibilidade, né? Temos um programa, né? Um programa de aceleração do crescimento, né? Que estampa uma série de despesas, que arrola uma série de despesas que deverão ser levadas a efeito ao longo de alguns anos. Então, o presidente da República jamais poderia lançar mão de uma MP para abrir adicional extraordinário para suprir despesas que estão constando no PAC. Né? Quase que um assinte isso. Isso realmente é uma afronta à cláusula pétrea. Isso é uma afronta ao princípio da separação de poderes, que está lá consubstanciado no artigo 2º da Constituição da República. É uma afronta à legalidade orçamentária. Então, não pode o presidente da República, sob o pretexto de que aquela despesa, uma despesa extraordinária, né, abrir adicional, abrir adicional extraordinário. Então, isso seria impossível, né? Soa inconstitucional. Então, qual seria Qual seria a ocasião aqui? Né? O presidente da República, né, deparando... Obrigada, gente. O presidente da República deparando aqui com uma despesa do PAC, ele tem que perquirir acerca de alguns dados, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que verificar se aquela despesa do PAC está prevista na lei orçamentária. Se estiver prevista e não houver mais recursos para supri-la, o caso será de abertura de adicional suplementar. Se a despesa do PAC não tiver sido prevista naquele orçamento, né, no orçamento daquele ano, será o caso de abertura de adicional especial. Então, qual seria a atitude aqui a ser abraçada pelo presidente da República? Confecção de projeto de lei,
né, submissão do projeto de lei ao Congresso Nacional, né, pedindo para que o Congresso, a depender da circunstância, autorize a abertura ou de adicional suplementar ou de adicional especial. Como eu disse, né, se aquela despesa específica do PAC estiver prevista na lei orçamentária daquele ano e não houver recursos, né, para satisfazê-la, o que acontece? Ele vai ter que pedir a suplementação para o Congresso Nacional. Agora, se aquela despesa prevista no PAC não estiver contemplada no orçamento daquele ano, né, não se trata de uma despesa urgente, né, não se trata de uma despesa em relação à qual não poderia ter havido qualquer previsão, não se trata de uma despesa imprevisível. Então, é uma despesa que poderia ter sido prevista na lei orçamentária, mas não se previu. Então, será o caso de o presidente da República pedir autorização para o Congresso Nacional no sentido de que seja aberto um adicional suplementar para criar uma dotação orçamentária, né, concernente à satisfação daquela despesa. Falhou aí, gente? Os corações pararam de subir? Tá? Não, que bom. Então, vamos lá, gente. Então, aqui não é o caso de abertura de adicional extraordinário por intermédio de MP. Só se pode abrir adicional extraordinário por intermédio de MP, à luz do artigo 167, parágrafo 3º da Constituição da República, na eventualidade de estarmos diante de uma comoção interna, guerra ou calamidade pública. Este, segundo o Supremo, é um rol fechado. ADINs 40, 48, 40, 49, tá? Então, a resposta aqui para essa questão do TRF2 é a assertiva A. Trata-se de crédito suplementar ou especial e não de extraordinário, e por isso será necessária prévia autorização legislativa para a sua abertura de modo a fazer face às despesas de execução de investimentos. Tá? Então, assertiva A. Vamos ler as demais assertivas que estão incorretas. Assertiva B. A abertura do crédito terá eficácia com a aprovação da MP pelo Congresso Nacional. Gente, não é o caso de abertura de adicional extraordinário por MP. Então, assertiva errada. Assertiva C. Tendo em conta que a matéria objeto da MP é de exclusiva competência do presidente, o crédito extraordinário será regular e terá eficácia desde a vigência da norma. Não é caso de abertura de adicional extraordinário, simplesmente porque não estamos diante de comoção interna, calamidade ou guerra. Então, não adianta aqui nós estarmos diante de um presidente da República determinado a abrir por medida provisória ou adicional extraordinário se a circunstância não enseja a abertura de adicional extraordinário, tá? Assertiva D. Obrigada, gente. A MP poderá referir-se às despesas de custeio, mas não às de investimento, pois, neste caso, fugirá a natureza do crédito extraordinário. Muito pelo contrário, né? Aqui, né, nem despesa afeta investimento, nem despesa afeta custeio. O adicional extraordinário, ele visa tão somente a satisfazer despesas oriundas de comoção interna, calamidade, guerra. De jeito algum poderia ser aberto um adicional extraordinário para suprir despesas mais do que ordinárias, né? Despesa de custeio é despesa corrente, é despesa obrigatória, é despesa mais do que ordinária. Nunca uma despesa de custeio poderia ser satisfeita à custa, né, de abertura de adicional extraordinário. E o quinto caso, a quinta assertiva, somente prévia autorização legislativa, ou seja, aprovação de lei no Congresso Nacional, poderá autorizar a abertura de qualquer crédito extraordinário. Não, gente. Aqui já vimos que o crédito extraordinário, à luz do artigo 167, parágrafo 3º da Constituição da República, exatamente, só poderá ser aberto por intermédio de medida provisória, porque na parte final do artigo 167, parágrafo 3º, está lá, né, a ressalva, observado o artigo 62 da Constituição da República, que é o artigo que versa sobre medida provisória, tá certo? E adicionais extraordinários no âmbito dos estados e dos municípios, eles serão abertos por intermédio de decreto, um decreto que deverá ser submetido ao crivo posterior do Poder Legislativo, nos moldes tais como preconiza o artigo 44 da Lei 4.320/64.
Bom, gente, é isso. Espero tê-los ajudado um pouquinho, né? Essa é uma questão, repiso, que caiu no concurso de 2009, uma questão famosa do TRF da 2ª Região para o cargo de juiz federal. Bom, eu fico por aqui. Eu tô cansada, minha pizza já tá esfriando. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que essas dicas tenham sido por demais proveitosas, tá? Peço desculpas pela falta de educação de alguns. Realmente a gente está num país difícil, né? Obrigada, Henrique, muito obrigada. Ela tá aqui agradecendo também, tá? Obrigada, meus amores. Bom, é isso, gente. Vou me despedindo. Espero que vocês tenham. Boa noite, Natália. Boa noite, linda. Espero que vocês tenham um excelente domingo. E pela semana estaremos aí de novo. Isso aí. Valeu, gente. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada pelo apoio de sempre. Marcos, obrigada. Ai, que bom, meu amigo, que bom. Eu tava muito cansada, amigo. Eu acabei agora o projeto, só acabei agora. E eu tava com medo de não dar tempo, por isso que eu não fui. Eu tô realmente triste de não poder estar aí com vocês. Um beijo, meus amigos. Amo vocês, do fundo do coração, tá? Mas é isso, gente. Beijo pra vocês, um excelente domingo. Amanhã e durante a semana estaremos de volta aqui com algum conteúdo de prova, né? Para que vocês arrebentem nessas provinhas aí. Beijo, Mimi. Valeu. Obrigada aí pela atenção de todos vocês. Beijo, meu amigo. Amo você. Obrigada, gente. A vocês também, tá? Eu vou lá. O Treco tá aqui, ó, dormindo no pezinho, ó. Olha lá. Sempre na companhia aqui, ó. Beijos, beijos. Não tô conseguindo... Ah, foi.